Olá, queridos amigos e seguidores que acompanham os nossos vídeos com tanto carinho aqui no nosso canal do YouTube, Casa da Boa Sorte, canal que já está aqui há mais de 4 anos no ar, e eu agradeço a cada um de vocês que prestigiam o nosso trabalho. Mais de 12 mil pessoas inscritos. Se você ainda não é, se inscreva, tem acesso a todos os nossos vídeos, envie o link do nosso canal para as pessoas que vocês acreditam que ainda não nos acompanham, mostre para elas o nosso trabalho, para que elas possam ter acesso à informação de forma saudável aqui no YouTube a respeito do culto de orixá e da religião tradicional iorubá. E se você quiser conhecer o nosso trabalho pessoalmente, agenda a consulta com o pessoal que cuida lá da agenda do templo no WhatsApp. O número do WhatsApp é 119 5073 9466. Vocês podem mandar o WhatsApp, assim que eles visualizarem, eles retornam e certamente em breve estaremos juntos. Nós atendemos tanto aqui no templo em Cotia, região metropolitana de São Paulo, pertinho da rodovia Raposo Tavares, como também lá em São Paulo no Butantã. Para agendar, seja em um local ou em outro, é sempre com hora marcada. E é importante que vocês entrem em contato com o pessoal e eles passam todas as informações. Pessoal, falado isso tudo, vamos para o tema de hoje, que é sobre o orixá chamado Ossoin, chamado também de Ossoin Babaiwi, ou Orixá Iliewi, ou Elesekan, ou Olodjukan, ou Babaroni. São os vários nomes em louvor a esse orixá. O orixá Ossoin, que popularmente ficou conhecido no Brasil como orixá das folhas, em terra iorubá, ele está totalmente relacionado ao poder da magia, ao poder de todos os elementos, não só das folhas, mas das raízes, dos troncos, das sementes, tudo que está relacionado ao elemento natureza está relacionado ao orixá Ossoin. É importante dizer que o culto de Ossoin é um culto à parte dos outros orixás. Todos os orixás são independentes, porém interagem. Mas o culto de Ossoin, ele é um culto que se destaca porque os seus sacerdotes, eles se especializam na arte da magia e da consulta através de um assentamento que fala como pássaro. E isso envolve muita questão envolvendo magia e muita questão envolvendo o preparo e o conhecimento para que esse indivíduo possa interpretar essa linguagem, tá? O sacerdote de Ossoin, ele não só apenas se especializa em folhas, como ele se especializa em todas as combinações possíveis de todos os elementos. Eles são aqueles que possuem o conhecimento profundo de cada elemento e, portanto, sabem o que pode ser combinado, o que não pode ser combinado, como é combinado. Existe uma lenda iorubá que diz assim: a pessoa não faz Ossoin, não é iniciada em Ossoin porque ela quer. Ela é convidada pelo clã de Ossoin, ou ela é sequestrada pelo espírito chamado Aroni, que é um escravo, companheiro de Ossoin. Por isso, alguns iorubás possuem medo de entrar na mata fechada em determinados horários, porque eles acreditam que nesses horários eles podem ser raptados por esse ser espiritual e nesse processo ficam um período longo vivendo na floresta, aprendendo sobre os elementos, e só depois eles retornam para a sociedade para ter uma vida normal, desenvolvendo o trabalho de Ologun, Olossoin ou Onixegun, que são aqueles especialistas na magia tradicional iorubá. Todos os orixás possuem magia, todos os orixás têm relação com a magia, que é a combinação de elementos que fazem, se transformam em algo com a finalidade de gerar um resultado. Agora, o orixá especialista em magia é Ossoin. Existe uma cantiga de Ossoin que diz: Ossoin, Nkodashi, Elewe medasiu, Babaroni medasiu, Wafumi elewe, Wafumi laseu Ossoin, Wafumi laseu, Babaroni, Wafumi laseu, que significa eu não faço nada sozinho. Ossoin, o Senhor que é o dono das folhas, o Senhor que é o pai de Aroni, eu não faço nada sozinho, venha me dar o seu axé. Ou seja, você está convidando o Ossoin para que ele venha te ajudar a manipular aqueles elementos que você está preparando para que isso tenha um resultado positivo. Existe uma outra cantiga que diz assim: Ossoin, Jeu, Ó sonho,
que significa o quê? Oções, que a sua força desperte o poder da folha. Oções, que a sua força desperte o poder da magia. Consequentemente, o que significa? Oções é o orixá que ajuda a todos os sacerdotes, não apenas os sacerdotes especializados do seu culto, a ativarem com força, com axé, cada elemento que está sendo utilizado no preparo de uma magia com a finalidade de se atingir algum resultado. Por isso, todo sacerdote de orixá precisa saber como cuida de Oções. Todo sacerdote de orixá precisa saber a forma adequada de alimentar a folha, precisa conhecer o idioma iorubá com profundidade para saber recitar o ofó, que é o encantamento de cada folha. Não adianta saber a propriedade da folha e não saber como combinar. As receitas, elas não são inventadas de cabeça. Elas estão dentro do corpus literário do culto de Oções. Então, uma pessoa, quando ela vai preparar um banho, ela não pode pegar a folha e misturar da cabeça dela e amassar na água e tomar o banho. Ela precisa conhecer não só a propriedade daquela folha, mas ela precisa saber se aquelas folhas podem ser combinadas ou não. Elas precisam conhecer o verso, elas precisam conhecer o ofó que faz menção àquela combinação. Aonde isso foi usado a primeira vez, ela precisa saber se esse ofó é sussurrado, baixinho, se ele é falado em tom mais médio ou se ele é gritado. Tem folha que você vai falar o ofó, que você fala assim, ó, o ofó dela baixinho, sussurrando. Tem folha que você fala com a minha voz. E tem folha que você grita para ativar o axé dela. Isso tudo a pessoa precisa saber. E é o tipo de informação que você não vai aprender em livro, não vai aprender em apostila e não vai aprender em curso, porque isso envolve o segredo do culto. Então a gente observa muita gente querendo aprender sobre folha, sobre preparar banho, sobre fazer receitas dentro da religião urubá usando folhas, não compreendendo que a folha que cura uma pessoa pode ser aquela que talvez envenene outra e mate. Então é importante que o sacerdote tenha o conhecimento. A folha que usa num banho para abrir o caminho de uma pessoa é aquela que, dependendo do ewó, da quizila, pode fechar o caminho da outra. Então é importante que as pessoas tenham essa consciência, tenham esse conhecimento. E isso tudo está relacionado ao culto de Oções. Então o sacerdote de orixá precisa, sim, no seu processo de formação sacerdotal, aprender sobre Oções. Precisa aprender sobre as folhas, precisa aprender sobre as raízes e precisa, mais do que isso, aprender o idioma iorubá, ter uma certa fluência, um certo domínio desse idioma, para que ele possa fazer as recitações da forma adequada, para que ele não esteja fazendo algo da sua própria cabeça, que pode ser que dê certo, mas se não der, não tem problema. Nós estamos falando de vidas humanas. É importante o sacerdote compreender que o trabalho dele não é tão diferente do médico. O médico é ser humano, pode errar, o sacerdote também, mas quanto menos a gente errar, menos pessoas a gente vai estar prejudicando. Quanto mais a gente estiver suscetível ao erro, mais vidas que foram confiadas a nós podem estar sendo prejudicadas, e essa consciência é importante que cada um de nós tenhamos. O processo de iniciação no culto de Oções varia muito, mas é um processo também que difere muito do processo de outros orixás, porque envolve não só a questão do processo iniciático, como envolve a necessidade da pessoa ficar afastada socialmente por um longo período, envolve a necessidade do conhecimento litúrgico, tal como o babalaô precisa aprender Ifá, o Oloções, ele precisa aprender os ofó, ele precisa aprender sobre as folhas, sobre as suas propriedades, sobre as suas combinações, assim como o babalaô aprende Odu, assim como o orixá aprende Oriqui e aprende Sérim de Logum, o sacerdote de Oções aprende o ofó e aprende o mistério das folhas de forma gradativa dentro do processo de iniciação. Por isso é o tipo de informação que vocês podem comprar quantos livros forem, vocês podem comprar quantas apostilas, fazerem quantos cursos quiserem. Ninguém vai ter a possibilidade de passar, senão de uma forma séria e responsável. É importante também colocar isso. Então, outra coisa que é muito importante falar, no Brasil, alguns lugares, Oções tem incorporação, manifestação. É importante respeitar isso, porém, em boa parte da terra iorubá, Oções não tem incorporação, manifestação em pessoas. Oções se manifesta através de um assentamento que fala como pássaro. Esse é o tipo de manifestação de Oções.
Ele não se manifesta para vir dançar e para vir fazer nada no corpo de ninguém dentro da vivência e da experiência nesses 22 anos praticando a religião tradicional iorubá. Agora é lógico, os lugares onde isso acontece é importante que a gente respeite, porque cada um tem o seu costume e a sua prática. Muitos me perguntam, Babá, Osson é um orixá masculino, é um orixá feminino? Dentro do conhecimento que eu adquiri, Osson é um orixá masculino, é de essência masculina. Porém, algumas pessoas aqui no Brasil dizem que ele é feminino. Porém, em terra iorubá, eu sempre ouvi os iorubás se referirem a esse orixá como um orixá de essência masculina. Por isso ele é chamado Osson Babaiwi e não Osson Iaiwi. E sim Osson Babaiwi, Osson o pai das folhas, ou Osson Iliwi, Osson o dono das folhas, aquele que tem propriedade, né? É importante esclarecer isso. Tá bom? Muitos perguntam sobre as cores de Osson. Olhem para as folhas e vocês vão saber qual é a cor de Osson. É o verde, porque realmente é uma cor que está totalmente relacionada ao elemento que mais se destaca dentro da nossa natureza. Se vocês olharem para um espaço de natureza, vocês vão observar que o que predomina é a cor verde. Por conta da cor das folhas, da grama, enfim, do mato, tudo isso, tá? Então é importante entender que por isso é uma das cores principais dele. E aqui no Brasil ele é representado no afro-brasileiro pelas cores verde e branco. Isso está totalmente alinhado à essência dele, sem dúvida alguma. Bom, eu acredito que é isso. Pessoal, eu espero de coração que vocês tenham compreendido o que foi colocado. Os nossos vídeos aqui no canal, como eu costumo dizer sempre, tem a finalidade de transmitir a informação baseado no conhecimento que eu possuo na minha trajetória dentro da religião tradicional iorubá. Eu não tenho como finalidade aqui vender verdades absolutas, colocar o que a gente acha como algo verdadeiro e o restante falso, não. E sim contribuir a você que procura compreender sobre o culto de orixá aqui no YouTube, sobre essas questões de uma forma didática, de uma forma descontraída, para que possa te ajudar a obter um pouco mais aí de desenvolvimento intelectual em relação a essas questões, a esses assuntos. É isso, queridos. Muito obrigado pelos olhos e pelos ouvidos atentos. Espero que possamos nos ver em breve. Um grande abraço, Iriô. Tchau, tchau.